É preciso não banalizar o que é espiritual. Cadernos 43, em 14 de outubro de 1943. Diz Jesus: Eu te disse que os livros da sabedoria devem ser sempre lidos com referências sobre-humanas, justamente o contrário do que faz o mundo e a ciência do mundo, que não sabe se elevar ao nível sobrenatural, mas se esforça por abaixar o sobrenatural das coisas ao seu nível terreno. Deste modo, o mundo colhe o sentido artístico das páginas inspiradas, sente e nota a poesia e a música, em suma, tudo o que acaricia seus sentimentos humanos, mas não se dá ao trabalho de abrir as portas por trás das quais está encerrado o seu espírito, que essa humanidade nega ou esquece que possui, tanto que com ele não se importa. E então, o espírito oprimido como escravo em uma escura prisão, não recebe o reflexo, digo reflexo, porque o raio não desce através das estreitas muralhas da soberba e da luxúria humana. Não recebe nem mesmo o reflexo do sol da sabedoria radiante para todos e para ele, sepultado no poço escuro da indiferença ao sobrenatural, tão distante. Não recebe nem mesmo a mais distante onda desse reflexo de luz, a mais distante vibração daquela harmonia, que não é feita só de palavras, mas de significados excelsos, e cada vez mais se embrutece com uma segregação criminosa. Pobres espíritos fechados ao serem dominados pela tríplice sensualidade da carne. Quando uma palavra sobrenatural atravessa a prisão deles, como um eco vindo de longe, eles têm um sobressalto e tentam um esforço para se fazerem ouvir pela carne que os oprime. Mas são esforços vãos de um fraco oprimido por um gigante. Para entender a palavra tal como ela é e para tornar o espírito tal como deve ser, senhor da carne e não escravo, a humanidade teria que colocar o machado ao pé de florestas inteiras e abater as árvores malignas plantadas pela imprudência de alguns ou por seu rebelde pensamento e que foram deixadas crescer livremente, ou seja, que foram auxiliadas a crescer por outros imprudentes e outros rebeldes à lei do Senhor. A humanidade deve fazer isso e fazer luz, ou seja, permitir que a luz desça do céu sobre os prados da terra, onde, como a erva que passa, vós brotais, floresceis e caís em pouco tempo. E bem-aventurados os que florescem, de modo a serem dignos do transplante para o meu paraíso. Estes são aqueles para os quais não foi apagada e interrompida a luz do Espírito. São os fortes que sabem resistir às correntes humanas. São os fiéis que sabem crer, mesmo contra as afirmações humanas. São os seguros que sabem continuar a sentir o sol, mesmo além das sombras criadas pelo homem, e nada os afasta dessa sua certeza. Como a agulha sensível de uma bússola, eles se orientam para a luz, como as aves migratórias seguem seu rumo. Sabem deixar a casa e os parentes para vir ao sol da sua alma. E não me refiro, Maria, a quem entra em um mosteiro. Há criaturas que, vivendo na família, a deixam por meu amor, mais do que se metessem atrás da dupla grade de um mosteiro. Tu sabes um pouco disso, e sabes quantas lágrimas custa seguir-me contra a vontade hostil dos familiares. Vem a mim aqueles que, contra o egoísmo, a zombaria, a incredulidade dos parentes, sabem seguir o seu rei de amor. Vêm aqueles que não se perturbam nem arrefecem sob o cotidiano assalto dos injustos comentários e da indiferença religiosa dos outros.
mas, ao contrário, sofrem com isso e se esforçam para multiplicar neles a luz, para levá-la ao centro da sua família obscurecida. Se extenuam tutelando os interesses de Deus no seio da primeira das sociedades humanas, a família, e chegam a doar-me a sua vida para obter a vida para os mortos da sua família, os mortos do espírito. Ó abençoados, ó bem-aventurados, ó heróicos filhos meus, sei o que significa ir contra o doce vínculo do amor e a áspera cadeia do preconceito familiar para os quebrar e seguir a ordem do Senhor. Eu sei, lembro-me, e recompenso com um prêmio especial os escondidos mártires do egoísmo familiar e do amor familiar, os santos mártires do meu amor, poderoso neles como a morte e fundentes como um fogo. A frase do cântico: à noite no meu leito procurei o amor da minha alma sem encontrá-lo, deve ser lida sobrenaturalmente assim. Muitas vezes e por diferentes razões chega a noite para a alma. As necessidades da vida, que vós muitas vezes transformais em preocupações da vida, criam sombras crepusculares, às vezes tão profundas, que se assemelham a uma noite sem estrelas. A vontade de Deus para provar a vossa constância suscita algumas vezes outras trevas noturnas. Durante estas obscuridades, o amor da vossa alma se retira. A alma, se não está totalmente morta, ama espontaneamente a Deus, seu Criador. Mesmo se vós não percebeis isso, esta vossa luz, esta vossa chama, escondida entre as opacas barreiras da carne, tende com nostalgia ao reino de onde veio e suspira pela união com a sua origem. Encontra-se perdida entre estranhos a alma sobre a terra e procura a proximidade do único que lhe dá segurança, Deus. Quando, por vossa negligência, Deus se retira, porque criastes a noite com vossas preocupações humanas, a alma sofre. Vem nela como que um atordoamento inicial, mas depois vem o momento em que ela novamente acorda, e então procura o seu amor, e sofre ao senti-lo longe, por culpa do seu relaxamento, que permitiu à carne predominar com suas preocupações sem valor. Quando, ao contrário, é Deus que, para provar um espírito, se retira dele e permite à noite que o envolva, então esse espírito vigilante logo se dá conta de que seu amor o deixou. Ele rapidamente fica em pé para procurá-lo e não tem paz enquanto não o encontra e o tem estreitado ao seu coração. Com referência às solicitações da terra, este espírito que compreendeu a luz se opõe à única das solicitações que deveis ter, a da busca de Deus. Santa solicitação da alma enamorada, a qual corresponde à divina solicitação de Deus, enamorado das almas das suas criaturas, ao ponto de dar a si mesmo para a salvação delas. Seja porque tenhais perdido a minha proximidade por vossa culpa, ou por minha vontade, sabei imitar a esposa do cântico. Levantai-vos sem demora, procurai sem cansaço e sem hesitação, sem medo. Se a distância depende de vós, seria vergonhoso se vós não tentasseis vos fazer perdoar, sendo pacientes e insistentes na busca. Se depende de Deus, seria ofensivo que vós mostrasseis humana impaciência e com essa quase censurasseis a Deus, que é incensurável. E nem deveis ter receios. Quando alguém busca a Deus, Deus mesmo, se está escondido, vela sobre ele. Portanto, nenhum verdadeiro mal pode fazer o mundo ao que busca Deus. Mesmo que vos enfureçais com insultos ou com perseguições, pensai sempre
que são coisas de duração relativa, enquanto o fruto do vosso amor corajoso não perece nunca. Quando finalmente as vossas amorosas buscas vos concederem reunir-vos com o amor da vossa alma, apertai-vos junto dele com um abraço cada vez mais forte, até se tornarem fusão total e indissolúvel entre vós e ele. Vede, pequena esposa minha, quando se chega a este ponto, Jesus não se afasta nunca. Basta que tu voltes o olhar do Espírito para me ver perto. Exatamente como um esposo enamorado que vagueia pela casa nupcial, e basta que a esposa se volte ou olhe pela porta para vê-lo perto de si ou no quarto ao lado. Não é doce tudo isso? Não te dá muita segurança, muita paz e consolo? Mas ainda não é nada. Quando desta tua pequena casa e frágil morada de carne, em que está encerrada, eu atrair tua alma para a morada eterna, dar-te-ás conta do que é a bem-aventurança do amor. A alegria de agora é como uma gota de mel, se comparada com o rio de doçura que derramarei sobre ti.